E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo para vocês mais uma explicação de uma variação de exercício para dorsal, para as costas, tá? Dessa vez vou estar demonstrando para vocês como realizar uma remada, no caso unilateral, com puxador, né? Aqui na polia baixa, dessa vez fazendo com rotação. Ou seja, a gente começa com palma da mão para baixo e aí a gente vai subindo, virando a palma da mão para cima. Então a gente vai fazer uma rotação, né? Então uma variação de exercício. E qual que é o benefício de fazer esse movimento de rotação? Para a gente trabalhar, digamos assim, de forma mais completa. A gente, com essa rotação, a gente tem um trabalho muscular tão interessante nas costas, na dorsal, mas a gente consegue trabalhar também melhor essa questão do antebraço. Às vezes a pessoa quer desenvolver também o antebraço, sente que o antebraço não está acompanhando o restante do corpo, ou está com uma pegada, digamos assim, não tão firme, precisa melhorar a questão do antebraço. Essa rotação vai melhorar isso e também tem uma atuação maior também do braço em si, né? Então aí a gente acaba tendo um movimento mais completo, né? Então a gente consegue estar fazendo essa rotação. E o benefício de estar fazendo unilateral, por exemplo, é até também para a gente melhorar em questão de simetria do corpo, deixar o corpo mais proporcional. Por exemplo, como é unilateral, o ideal, eu recomendo para os meus alunos sempre começar pelo braço que é considerado mais fraco ou menor, né? Que aí no caso você vê o peso que você aguenta estar realizando com ele e vê a quantidade de repetições. Supondo que você faça 10 repetições no braço mais fraco, o ideal é você fazer 10 repetições também no braço mais forte. E mesmo que esse braço mais forte consiga fazer muito mais repetições, mas o ideal é você fazer a mesma quantidade de repetições que você fez com o braço mais fraco, né? E aí você vai no braço que está mais fraco, você vai dar o seu máximo nele, e o braço que é mais forte, você vai até o que o outro aguentou. Então vai ser um esforço submáximo, digamos assim, né? E aí, no caso, você a longo prazo, né, ao longo do treinamento, a ideia é você equilibrar essa questão de força e também essa questão de proporcionalidade, tá? Pronto, e o benefício de você estar treinando costas é melhorar a questão postural, né? Que aí você tem aquela postura, melhora a postura, né? E você melhorando sua postura, você evita dores, né? Na sua lombar, na sua dorsal e na sua cervical, beleza? Então, qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para você detalhadamente como você se posicionar no aparelho, em questão de amplitude de movimento, falando de alguns erros, né, comuns também que ocorrem nesse tipo de exercício e também ali um pouco mais sobre essa variação de exercício. Ficou interessado? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar todo o passo a passo ali dessa variação de exercício. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá, galera. Uma consideração antes mesmo de explicar sobre o seu posicionamento. Eu estou utilizando aqui de forma improvisada. Eu peguei um banco reto, né? Coloquei na frente do crossover e vou estar realizando essa remada na polia baixa. Mas pode ser que na sua academia tenha um aparelho próprio para remada, né? E aí já tem todo o posicionamento, tudo certinho, tá? Se na sua academia não tem um aparelho de remada, dá para você improvisar igual eu estou fazendo aqui, beleza? Agora falando sobre o seu posicionamento, o ideal aqui é primeiro você criar uma base sólida, uma base estável. Qual que seria essa base? Seria você posicionar seus dois pés no anteparo. Se você for no aparelho próprio para remada, já tem um anteparo certinho do tamanho do seu pé, né? Aqui eu vou improvisar apoiando aqui nessa parte de baixo aqui do banco reto, que aí o ideal vai ser ter uma pisada firme ali, né? Porque os seus pés ali, ele vai evitar com que seu corpo se desloque para frente. Então você tem que posicionar de forma correta seus pés para você estar mantendo ali da forma certinho. Então você posiciona os seus dois pés, o seu joelho fica um pouco flexionado, um pouco dobrado, né, para também ajudar ali você estabilizar seu corpo de não se deslocar para frente, né? Coluna sempre reta, né? Peitoral estufado, coluna reta, peitoral estufado. Porque às vezes a gente fica com o peitoral para dentro e ombro caído para frente, isso faz com que você fique com a postura curva, né? Então curva a sua postura, né? Então o ideal seria você estufar o peitoral e manter os ombros ali
alinhado, né, para manter sua coluna toda alinhada, tá? E o olhar sempre de preferência na linha do horizonte, né, mantendo aqui a sua coluna, seu olhar para frente, para você manter sua cervical alinhada com o restante da coluna vertebral. Beleza. Agora comentando aqui de onde vai ocorrer o movimento de fato, né, que seria nos membros superiores. Alguns erros comuns que eu já queria comentar com você aqui logo no início do vídeo, né? O que às vezes acaba acontecendo? Às vezes a pessoa faz muito movimento com o tronco, tá? Então isso pode não ser interessante, porque você pode perder o foco da musculatura-alvo que a gente quer trabalhar, que é a dorsal, mas também trabalhar os membros superiores, que nem eu comentei com vocês, de ter uma atuação maior no braço nessa variação, né? Então, mas você ir fazendo muito balanceio com o corpo, algumas pessoas que não estão preparadas até pode machucar essa questão da lombar e tudo mais, né? Então, digamos assim, de maneira global é mais recomendado, né? O ideal seria você manter o seu tronco, a sua coluna reta, que nem eu falei, mas tronco parado com coluna reta e fazendo só um movimento aqui com o membro superior, não locomovendo essa questão do tronco, beleza? Então esse é um erro muito comum, que aí você inclinando muito para trás, quando você puxa, você vai puxar muito, trabalhando às vezes mais até deltoide posterior do que latíssimo dorso e todas as musculaturas que compõem a dorsal, as costas ali, beleza? Então tenta manter o tronco parado, a sua coluna vai ficar reta, mas o seu tronco pode ficar um pouco levemente inclinado para trás, né? Para evitar também, para facilitar de você não ir para frente com o corpo, né? E toda ação tem uma reação. Quando você puxa, necessariamente o seu corpo também tem uma tendência de ir para frente, né? Então, beleza. Então, posicionou aqui o tronco, então evita esse erro de movimentar o tronco, tá? Então, esse é o primeiro erro muito comum, tá? Outro erro que também é muito comum, às vezes na hora da remada aqui, às vezes a pessoa abre muito o braço, né? Então, o ideal nessa variação de exercício seria você vir aqui com o braço, com o cotovelo raspando na costela. Então, você vem fazendo um movimento aqui, um movimento de forma que seu cotovelo fique fechado. E aí você só faz essa rotação aqui, mas com o cotovelo fechado, para você enfatizar mais suas costas, suas dorsais. Beleza? Um terceiro erro muito comum, tá? Às vezes a pessoa trazer muito em cima, fazer essa remada dobrando muito o braço. Você vê aqui que parece que eu estou fazendo um bíceps, né? Que aí às vezes a pessoa puxa muito lá em cima. Eu estou exagerando, mas só para deixar bem claro para vocês, bem evidente isso. Qual que é o recomendado? A gente puxar lá, ó, trazer o puxador na linha da cicatriz umbilical, lá na linha do umbigo. E aí você faz o movimento de alongar e de remar, trazendo o puxador na linha do umbigo. Que você trazendo aqui, fazendo essa remada realmente remada baixa, você vê que o meu braço ele não dobra muito, ele vai dobrar um pouquinho, vai flexionar um pouco, mas ele vai ter uma angulação de 90 graus, que é o recomendado para esse exercício, tá? E um outro erro comum aí, já falando para vocês de amplitude de movimento, né? O ideal aqui, quando você esticar, você vai esticar, né? Você vai alongar aqui, mas o ideal é você não esticar o braço completamente. Você sempre deixa uma brechinha aqui, o cotovelo, né, semi-flexionado, um pouquinho dobrado, né? E na hora de você puxar, você pode puxar bem, né? Então você estica o seu braço quase todo com a palma da mão voltada para baixo e depois você vai puxando, fazendo uma rotação e terminando o movimento com a palma da mão para cima. Então a gente tem essa pronação, supinação aqui da pegada, né? Você vai sentir o antebraço aqui trabalhando bem mais e o braço também, e assim como as costas também, né? Então, geralmente, como a gente tem um trabalho também bem forte ali dos braços, geralmente até dá para botar um peso bem interessante, né? Botar uma carga bem interessante ali e fazer um movimento bem completo, tá? Então, esse erro comum também de esticar o cotovelo demais, né? E em questão também que eu queria comentar com vocês, essa questão da inclinação do corpo eu comentei, uma outra questão também, o ideal, você pode até posicionar suas mãos aqui apoiado no membro, na outra perna, né? Porque, exemplo, essa mão está fazendo, eu posso apoiar aqui para ajudar a estabilizar meu tronco, de não fazer
esse balanço, mas também não rotacionar. Isso pode ser muito prejudicial para sua coluna. Você ficar girando tipo o tronco aqui, ó, na hora que você voltar, ficar tipo girando, né? Então aí no caso você pode apoiar aqui essa mão aqui nesse membro inferior e tá fazendo a movimentação ali, te ajudando também a estabilizar seu tronco. Às vezes a pessoa já consegue contrair, né, levemente também essa questão abdominal para ajudar a estabilizar também o corpo, tá? Que isso é bem importante para evitar essa questão de lesões também na sua coluna, tá? Em questão de velocidade de movimento, tá? Geralmente a velocidade de movimento recomendada na maioria dos exercícios seria, digamos assim, de 2 a 3 segundos na fase concêntrica e de 3 a 4 segundos na fase excêntrica. Então a fase concêntrica é a hora que eu puxo o peso e a fase excêntrica é a hora que eu alongo o braço, né, para fazer esse trabalho de alongamento, sair do ponto de contração e ir para o ponto de alongamento. Então uma volta, uma excêntrica um pouco mais controlada, perfeito? E um outro ponto bem relevante para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro é a questão do trabalho aqui da escápula. Esse ossinho que a gente tem nas costas, que parece uma asa, o ideal é a gente tentar concentrar, ter uma consciência corporal da gente tentar, na hora que a gente for fazer aqui o alongamento, você alongar essa questão aqui das suas costas, mas sem movimentar sua coluna vertebral, sem girar o tronco, né? Você manter a coluna reta, mas deixar aqui essa questão aqui da cintura escapular alongar, né? E na hora de você puxar, você tenta concentrar em contrair as musculaturas que fazem essa compressão aqui da escápula. Então essa escápula, a gente tenta pressionar ela contra a outra escápula. Isso vai ajudar muito a você ter um bom trabalho muscular nas costas e você tentar conscientizar de contrair as costas, que às vezes a pessoa puxa muito fazendo muita força com o braço, mas pouco com as costas. Então tenta também concentrar durante o exercício na musculatura que você quer trabalhar naquele exercício. Essa consciência corporal é bem pertinente aí para ter mais resultados. Beleza? Então essas são todas as dicas que eu queria trazer para vocês aqui nessa variação de exercício. Se você curtiu essa variação, esmaga aquele like, compartilhe com seu amigo, com sua amiga, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. E professor Matheus Gomes, te aguardo para o próximo vídeo. Vamos que vamos!